mais um vídeo aqui do canal. Se vocês escutarem algum barulhinho, assim, algum barulho, é a Helena que tá sentadinha ali atrás. O vídeo de hoje vai ser eu sentadinha aqui, né? No caso, esse nem seria o vídeo de hoje, mas quando eu tava gravando o vídeo que eu ia soltar hoje pra vocês, eu me incomodei com algumas coisas, então eu senti vontade de sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, né? Como vocês puderam ver na descrição do vídeo, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre autoestima, sobre a minha autoestima, né? Então eu vou voltar um pouquinho lá atrás, vou contar uma historinha e vou tentar ser o mais breve possível, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu já gostava de assistir vídeos aqui no YouTube, eu já segui algumas blogueiras aqui, que eu sigo até hoje. E nessa época, o João Pedro estava com uns 2 aninhos e foi na época que eu estava começando a engordar, né? Eu tinha 54 quilos, nessa época eu tava já com 59 e eu amava meu corpo do jeito com 59 quilos, que 54 eu me achava muito magra. Aí, no caso, eu já tinha essa vontadezinha de criar conteúdo pro YouTube e tudo mais, mas foi passando. Quando foi em 2013, como eu falei com vocês, eu pedi o Thiago para poder me dar se ele podia me dar um celular e uma câmera, porque eu já tava com essa ideia de criar vídeos aqui pro YouTube. E sim, ele me deu de presente de Natal um celular, aquele celularzinho da Samsung que trocava a capinha, né? Que vinham 3 capinhas coloridas. E me deu uma câmera na época que era febre, aquela câmerazinha da Kodak. E eu tirei algumas fotos, fiz alguns videozinhos, mas eu nunca tive coragem de postar. Nessa época eu tava com 25 anos e nessa época eu já tinha engordado mais ainda. Nessa época eu já tava com 74 quilos, pra vocês verem. Nessa época, vamos botar de quando eu tive o João Pedro até 2013, eu já tinha engordado 20 quilos, né? Porque eu pesava 54 quilos quando eu tive o João Pedro. Então, eu já me incomodava, eu já comecei a me incomodar com a minha imagem. Eu fiz academia durante um períodozinho, mas eu nunca gostei de academia, então nunca consegui ficar, né, prolongar o tempo lá na academia. E com o tempo e eu sempre fui assim, eu nunca fui exageradamente vaidosa, mas eu gostava de me cuidar, gostava de me maquiar, tanto que quando eu falei que eu ia criar, quando eu criei o canal em 2013, a minha ideia era criar vídeos de maquiagem. Só que, assim, eu gosto de me maquiar, eu faço o básico, mas não sou boa com isso. Então, não sei se é a prática, né? Porque dizem que maquiagem é prática, eu estaria boa hoje. Mas o tempo foi passando e quando chegou o bendito 2021, final de 2021, eu resolvi criar vídeos aqui pro YouTube. E sim, gente, vou falar aqui com vocês, quando foi em 2019, antes da pandemia, eu estava super incomodada com o meu peso. Nessa época eu tava pesando 91 quilos e 900 gramas. E de uma hora para outra, eu falei com o Thiago, tava à noite, eu falei com ele que eu ia começar uma reeducação alimentar por minha conta. Eu já tinha ido nutricionista, ela tinha falado para mim que eu tinha que fazer reeducação alimentar e me disse apenas o que não era para eu consumir. E o que eu achei melhor para mim na época. Na época eu comecei a fazer educação alimentar e eu achei melhor para mim pesar. Eu pesava tudo que eu comia. Por quê? Porque eu não queria sentir fome, porque eu já tinha feito algumas dietas antes que eu sentia fome e acabava me sabotando. Então eu resolvi fazer diferente dessa vez. Falei, eu vou comprar uma balança e vou pesar tudo que eu for comer. Então, gente, vamos lá. No primeiro mês eu consegui eliminar 9 quilos. Né? Então, dos meus 91 quilos e 900, né? Eu já dei um salto para, bota aí, 83 quilos, bota aí, 82,900, né? Eu consegui eliminar 9 quilos. E, nossa, eu fiquei super feliz, né? Tipo, sabendo que o primeiro mês é mais inchaço, né? E tudo mais.
E logo isso eu comecei em novembro, chegou dezembro, época de festas de fim de ano. E o que eu fiz? Nessa época, nesse final de ano, eu resolvi cortar a bebida alcoólica. Foi o ano que eu não consumi bebida alcoólica, mas comi e me permiti comer algumas coisas. E nesse mês de dezembro eu consegui eliminar 2 quilos. Então eu consegui chegar a 80, pouco mais de 2 quilos, que eu lembro que eu cheguei a 80 quilos. E logo em meados de janeiro eu me internei para poder operar, né, vesícula. Fiquei 15 dias internada. E lá eles faziam uma dieta zero gordura por conta da vesícula, por causa das crises de vesículas que eu tinha muito forte. Então a dieta lá no hospital era zero gordura. E vinha muito assim, vinha aquela marmita, né, aquela quentinha, cheia. E o que eu fazia para mim não sair da minha alimentação que estava regradinha? Eu consumia a maior parte legume. Eu conversei com a nutricionista, né, que ela ia todo dia lá. Eu conversei com a nutricionista, falei com ela que eu estava em processo de emagrecimento e ela adaptou ali a marmitinha que vinha, a quentinha que vinha para mim, com algumas coisas que eu falei com ela. E ao invés de café, que na época eu ainda estava me adaptando a tomar café sem açúcar, eu pedi chá, porque eu adoro chá. Então, quando eu saí do hospital, o pessoal tomou um susto, porque lá no hospital eu consegui eliminar no hospital, foram eu cheguei com 72 quilos, eu consegui eliminar 8 quilos em 15 dias no hospital. Sim, eu consegui. Cheguei, quando eu tive alta do hospital, eu estava com 72 quilos. Eu já tinha eliminado nesse período de 4 meses, que eu comecei em novembro. Então foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando eu tive alta do hospital, eu tinha eliminado 20 quilos. Aí eu fui pro Rio, que eu tinha consulta lá, né, que ele fazia acompanhamento lá. Eu saí um pouquinho, eu ainda tava regradinha, porque como eu tava recém-operada da vesícula, eu não tava podendo comer ainda muita coisa, mas saí um pouquinho da dieta, comi algumas coisinhas que não podia. Quando eu voltei, falei, agora eu vou pra academia, né, o médico liberou, com um mês e pouquinho ele liberou eu poder malhar. Eu falei, agora eu vou pra academia, até por conta da flacidez, né, mas aí, gente, já voltei quando começou a pandemia. Aí nisso, o que aconteceu quando eu voltei, tinha começado a pandemia? Eu não tinha mais crise de vesícula, que era uma das coisas que impedia também muito eu comer certos tipos de alimento, tipo pizza, hambúrgueres. Eu evitava esses tipos de alimento por conta das crises que davam, que era muito forte, era horrível. E quando começou a pandemia, a gente começou a querer, como ficava muito tempo em casa, a gente começou também a querer fazer comidas diferentes, começamos a querer inventar moda, né? Então, eu comecei a comer muita coisa, e isso eu fui vendo que eu tava engordando tudo de novo. Aí, quando eu cheguei a 76 quilos, eu falei, não, eu não posso engordar tudo de novo. Por fim, consegui eliminar 2 quilos e fiquei um períodozinho nesses 76, 74, 76, 74. Por fim, eu chutei o balde mesmo. Fui lá e comecei a comer um monte de porcaria. Voltei a consumir bebida alcoólica e refrigerante, que foi uma coisa que eu tinha cortado. Já tinha quase 8 meses que eu não consumia refrigerante. Eu voltei a consumir refrigerante. E, enfim, gente, eu cheguei a 87 quilos. Aí eu falei, não é possível. Quando foi... a gente foi quando foi em 2021, início de 2021, no caso, menos de um ano de pandemia, eu já tinha engordado quase tudo de novo que eu vinha eliminando. E isso foi um choque muito grande pra mim, isso mexeu muito com a minha autoestima, isso mexeu muito com meu emocional. Eu fiquei muito pra baixo, eu fiquei muito desanimada, eu não conseguia dar conta de casa. E eu não tinha mais, tipo assim, minhas conversas, tipo, o Thiago, eu tava sempre mal-humorada.
E eu, em uma das conversas que eu tive com ele, né, eu falei com ele que eu até pedi desculpas, porque eu falei que, no caso, o que eu tava fazendo comigo, eu tava querendo simplesmente descontar nas outras pessoas. Helena? É. Ah, então, gente, eu resolvi, eu resolvi, é, aí eu resolvi fechar minha boca de novo e ficava assim. Uma hora eu tava em alimentação regradinha, outra hora eu ia lá, fiquei naquela de chuto balde, busco balde, chuto balde, busco balde, pego balde, né? Eu fiquei nessa. Quando foi agora no final do ano, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu não tava me sentindo bem. Eu não conseguia comprar roupa. Eu saía para comprar roupa para mim e voltava com coisas para as crianças. Para muita gente isso pode parecer bobagem, né? E tudo mais, mas isso não estava influenciando apenas no caso, em mim, comigo. Isso estava influenciando na rotina da casa inteira, né? Calma aí. Aqui, gente, esse vídeo vai sair assim com falatório, gente entrando, porque aqui em casa é assim. Eu não consigo, eu tô tentando gravar esse vídeo desde cedo, mas Helena e João Pedro, a Helena não desgruda. Ela tá sentadinha aqui já no chão, não desgruda. Então eu só consigo gravar se o Thiago levar ela com ele, né? Enfim, então, gente, esse negócio do meu ganho de peso também mexeu muito com a minha autoestima. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, eu não tava conseguindo assistir os vídeos de imensa e de me olhar e me achar, tipo, gente, como eu tô feia, como eu tô horrorosa, começou a mexer muito comigo isso. E hoje, uma coisa que tava me incomodando nos vídeos, me incomodando muito, era o meu cabelo. Tanto que hoje eu vim até com ele assim, eu lavei, fiz uma hidratação nele e só borrifei o protetor térmico porque eu vou finalizar ele daqui a pouco. Mas eu vim com ele molhado pra mostrar pra vocês como é que ele tá natural. Na verdade, ele não tá natural, gente. Tem 1 ano e pouquinho que eu não faço progressiva. Tem 1 ano e 1 mês que eu não faço progressiva. Não tô fazendo transição capilar, como eu disse em outros vídeos. Eu já tentei fazer transição capilar. Fiquei 3 anos sem química. Só que eu não consegui me identificar. Quando eu olhava no espelho, eu não conseguia me achar bonita. Enfim, não curti. Eu simplesmente dessa vez fiquei esse período sem progressiva porque eu estava com muita queda de cabelo, meu cabelo estava muito fininho, muito ralo. Então quando eu escovava ou pranchava ou até lavava, ele ficava aquele cabelo minguado, com aquela ponta rala. Aí o que eu fiz? Falei, vou ficar eu mesmo tratando em casa, e vou dar um tempo de progressiva. Uma coisa que aí, quando foi em novembro, eu tive a ideia de cortar, porque meu cabelo estava comprido, de cortar ele aqui no ombro. Então ele acabou encolhendo mais ainda, né, gente? Porque a parte de trás é a parte que mais enrola do cabelo. Mas eu pretendo fazer progressiva por esses dias, porque que eu falei com vocês, meu cabelo também é outra coisa que mexe muito com a minha autoestima, né, gente? E a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, a gente precisa fazer coisas que a gente gosta, para poder não deixar que isso deixe a gente desanimada, desmotivada. No caso, essa minha ganha de peso, o meu cabelo e mais algumas coisinhas que estavam acontecendo, estavam influenciando muito aqui na rotina de casa, na minha relação, né, com as crianças, com o Thiago. Então, eu cheguei a falar pro Thiago que eu não ia gravar porque eu não tava aguentando me ver nos vídeos, de tão feia que eu tava. Pra vocês terem uma noção. Então, por isso eu resolvi vir aqui, tá gravando esse vídeo pra vocês. Na verdade, eu já tava voltando com a minha alimentação. Eu falei com vocês que eu tava com 87 quilos.
Na véspera de Natal, eu me pesei, eu tava com 84 quilos. Não me pesei de lá pra cá, mas eu senti que eu tô bem inchada, mas continuo durante a semana com a alimentação bem regrada, né? A gente aqui em casa não somos adeptos de comer fritura, né? Muito doce, essas coisas. Nós até comemos, mas mais finais de semana. Mas eu tô até diminuindo, eu diminuí para apenas um dia do final de semana. E eu não vou desistir, não vou desanimar de criar vídeos aqui pro YouTube, porque eu demorei muito para ter coragem de vir aqui parar em frente à câmera e gravar para vocês. Então, eu apenas quis desabafar, né? Quis falar uma coisa que eu tava sentindo aqui, que às vezes também pode estar acontecendo com muitas pessoas, né? Que eu falo, uma coisa que eu sempre falo, que eu falo muito pra mim, né? Que tudo que eu deixei de conquistar hoje na minha vida, eu vejo que em todo momento era apenas eu que estava me sabotando esse tempo todo. E todo esse tempo que eu perdi não foi justo apenas comigo. Então eu resolvi desabafar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Pra esse vídeo não ficar tão extenso, eu aqui sentada falando. Eu queria até falar mais algumas coisinhas aqui com vocês, né? Só que com a Helena aqui fica um pouco difícil, porque não adianta, gente. Ela tem 3 anos, ela é um pouquinho agitada. Então eu vou finalizar aqui com vocês. Desde já eu vou pedindo pra vocês aqui deixarem um like, se inscreverem no canal, lembrem de ativar o sininho de notificações pro YouTube. Ele notifique vocês de vídeos novos por aqui. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. E um beijão. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, e vocês compartilhem com mais pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que estão assim pra baixo, desanimada, e às vezes vê alguém falando também que tá na mesma situação, né? Posso ajudar.